Fala galera, sejam bem-vindos ao Itacast. Hoje é o nosso terceiro episódio. A gente tem a honra de estar recebendo aqui hoje um nome de peso no cenário político de Itaguaí. Muito obrigado pela sua presença, Ana Sagário, pré-candidata, né, Isso aí. à vice-prefeitura de Itaguaí. Muito bem-vinda. Então, Zé, um prazer estar aqui. Sou Ana Sagário, né? 44 anos, casada, mãe de 2 filhos, bacharel em Direito, empresária no ramo imobiliário e educacional na nossa cidade. Fico muito feliz pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez falando e vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, profissional e como a gente veio caminhando essa trajetória política aí. Então, eu venho desde pequena, meus pais, né, chegaram em Itaguaí, eu tinha apenas 1 ano de Seu pai é um idade. pouquinho conhecido em Itaguaí, né? Só um pouquinho, só um pouquinho, só o nego velho. Tá no coração de todos, deixou um grande legado na vida de cada um de nós, né? E eu fico muito feliz e tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Desde os meus 12 anos eu acompanhava tanto meu pai quanto minha mãe. Naquela ocasião a gente tinha a Semag Sagário, né, a construtora, e que meu pai tocava. E meus pais me levavam para lá. Então eu ficava lá no RH ajudando a fazer os pagamentos, hora eu ficava no posto de gasolina com minha mãe lá atendendo também. Então assim, desde pequena. E em 97 meu pai ingressou na política, né? E ganhou. Veio desde empresário, né? Começou a vida dele como operário, empresário e chegou aí nessa questão aí de prefeito. E nessa ocasião eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 18 anos. Desde Comecei a cedo trabalhar já, né? desde cedo, desde pequena, né? E sempre acompanhando. E eu tinha 18 anos e comecei a trabalhar com ele na Secretaria de Agricultura. Naquele momento, eu trabalhava na assessoria juntamente com o ex-secretário, que era o Jailson da Agricultura, excelente secretário, que desempenhou um papel fundamental e muito importante para o nosso município. E logo em seguida, meu pai me chamou para trabalhar com ele diretamente no gabinete, que isso para mim foi uma honra tamanha. E eu aprendi, tive a oportunidade de aprender muito naquela ocasião. Que ali, como chefe de gabinete, eu acompanhava, via as O demandas, dia a as dia mesmo você sentia como que necessidades. era, né? Exatamente, tinha oportunidade de estar com as pessoas naquele atendimento. Meu pai sempre foi um homem, né, um gestor muito presente. E hoje a gente não vê mais isso. Você não vê um gestor que abre as portas da prefeitura para atendimento. Você não vê um gestor que realmente esteja presente, verificando como é que tá os setores, né, dentro de uma cidade, como é que está a saúde, como é que está a educação, vendo de perto, estando lá para ver. E a gente tinha esse diferencial e eu tive a oportunidade de caminhar com ele, de visitar as escolas, ele gostava muito de almoçar nas escolas, até mesmo para saber o que as crianças estavam se Ó, legal. alimentando. Isso é muito bacana. E as crianças, quando vinham, o prefeito está vindo aí, era aquela alegria. E até hoje, muitas pessoas me chamam no WhatsApp e falam: Ana, poxa, que legal! Eu fui amarelinho na era do seu Sagário, eu fui o prefeitinho, sabe? Porque tinha muito disso. Ou então eu interpretei Kivilaiá, né? Que foram os índios, os fundadores da cidade de Itaguaí. Então aquilo foi, assim, cada momento e cada testemunho desses é o combustível para eu estar nessa caminhada aí. Então participar com meu pai foi muito importante na minha vida. Muito importante. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não tem essa percepção tão forte. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai ver. Vai vendo a importância que aquilo teve na sua vida também, Exatamente, né? exatamente, exatamente. E aí eu vim nessa trajetória com ele, né? Meu pai trouxe muitas coisas de bom para a nossa cidade, tanto é que as pessoas falam, né, que o legado da saúde, educação, foi na era do prefeito Sagário, ele ficou 2 mandatos aqui. Inclusive ele foi premiado, né, nacionalmente, né? Foi premiado, recebemos o prêmio da Unesco na Escola Carlos Caraca. Menezes Direito. Então, assim, foi um único prêmio até então, né? Depois disso, a gente não teve mais essa questão, e eu tenho muito orgulho disso. Nós tínhamos uma merenda maravilhosa, ele estava sempre perto, ele tinha até, Zé, ele tinha um kitzinho na sala dele, muito bacana. Esse kit era esses bonequinhos, né, de modelos que você tem nas lojas, mas que tinha o uniforme.
tinha um uniforme que as crianças usavam, um shortinho azul, a camiseta amarela, aí tinha a mochila, ele gostava de ter aquele material à mostra, que aquilo era motivo de orgulho para Entendi. quem viesse visitar o gabinete. Olha aqui, as minhas crianças estão de talinho cheio, estão uniformizadas, têm o tênisinho, roupa de frio, e realmente a gente entregava esses kits a tempo, e eles eram muito bem cuidados, muito bem tratados, os servidores nem se falam, também sempre com muito carinho, muito respeito. Ele era um cara fantástico. E, assim, na educação, foi assim o trabalho dele. A gente tinha um projeto maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É que se chamava Projeto Fise. O que que era o Projeto Fise? O Projeto Fise era o final de semana na escola. Eu falo muito sobre isso, inclusive na eleição passada, né? Eu vim como candidata a prefeita, a única mulher até então. E eu vim trazendo essa bandeira também. E o projeto Fiz o final de semana da escola, as portas eram abertas aos finais de semana, né? Para que essas crianças e os pais dessas crianças tivessem a oportunidade de se alimentar também, porque é uma Também era aberto realidade. para os pais. Sim, é uma realidade na Uhum. nossa cidade, Pedro, porque muitas crianças vão para a escola somente para se alimentar, né? Então, assim, a gente fica muito triste nesse cenário, mas é uma realidade. A gente tinha um projeto. É porque você vê a vulnerabilidade que as pessoas passam, né? Porque imagina, a preocupação Exatamente. que você tem com o seu filho de... Pô, ele tem que ir para a escola, obviamente, para estudar, mas se ele não for para a escola, possivelmente a única alimentação que ele tem durante um dia, ele não vai ter, né? Se ele não for para a escola. E aí isso acontece no final de semana, né? Então acho que justamente a ideia do projeto era essa, né? Exatamente. E não parava ali, porque não era somente alimentação. A gente tinha esporte, a gente tinha lazer, a gente tinha questão da cultura, tinha corte de cabelo, Caramba. tinha dentista, tinha médico. Então, tipo assim, você tinha um conjunto de coisas que abraçavam essa família. Então, isso é muito importante. E a gente precisa muito, porque automaticamente, quando você tem todo esse aparato, né, esse acolhimento, você tira essas crianças das ruas, né? Porque Não, isso é de extrema estão importância. exatamente assim, a gente e carece muito. Itaguaí carece muito. Itaguaí hoje, eu costumo dizer que é uma pobre cidade rica, né? Mas que Itaguaí pode muito. Itaguaí tem muito a crescer e eu acredito muito nessa questão. Naquela ocasião, a gente, com a arrecadação que tinha, e meu pai conseguiu trazer tantas O volume de coisas. recurso era muito menor, acredito, né? Exatamente, exatamente. E hoje, o volume que nós temos, infelizmente, a gente não tem o que nós gostaríamos que nossa cidade tivesse. Mas eu acredito que isso possa realmente mudar, que isso possa acontecer, né? Fazer um boom realmente para a nossa cidade que merece. Potencial tem, né, Ana? Não, total. Potencial total. E queria falar um pouquinho também da questão de saúde, né? Que a gente tinha uma saúde também de excelência. Inclusive, ali na época, ele reformou o Hospital São Francisco, que virou a maternidade, ele chamava de Chico Dó. Chico Dó. E eu tive a oportunidade, inclusive, de ter a minha filha ali. Naquela Olha, ocasião, meu pai falava assim: não, filho meu tem que estudar aqui e tem também que ter o filho aqui. Minha filha, você vai ter o filho aqui. Tá bom, pai. Naquela ocasião, eu tinha mais ou menos aproximadamente 23 anos, quando eu tive a Gabi, minha filha. E foi um motivo de muito orgulho, porque quando a gente inaugurou aquela maternidade, era a coisa mais linda. Uma maternidade que tinha frigobar, que tinha televisão, que tinha uma cama, né, para um acompanhante, um sofá-cama, né? E que a gente tinha um cantinho para que a gente, né, colocasse a nossa criancinha ali do lado, o nosso bebê. tinha uma estrutura Uma digna, né? estrutura digna que, tipo assim, parecia que você estava num ambiente particular. Uhum. Essa era a sensação. Mas o objetivo, naquele momento nosso, era justamente esse: ter essa sensação, dar a dignidade, que é direito nosso, né, Com Zé? certeza. É direito nosso. E a gente fica muito feliz. Qual a mãe que não fica feliz de ter o seu filho num ambiente onde ele é acolhido, onde ele é respeitado, num ambiente aconchegante? É a segurança e a dignidade que as pessoas precisam mesmo, né? Acho que é o Exatamente. mínimo de saúde e educação. Por isso que essas são pautas super importantes, né? E a gente falando de dignidade, eu entendo que muita coisa mudou de lá pra cá, né? E o que você acha assim que falta pra gente recuperar, pra Itaguaí recuperar essa dignidade, né? Entregar dignidade de novo pras pessoas, tanto na educação quanto na saúde, aí você pode ficar à vontade também pra falar de outros setores, tá? Sim, sim, sim. Itaguaí hoje, antigamente a gente até, o primeiro posto assim que teve até raio-x e tudo mais que funcionou 24 horas foi Chaperó.
Chapecó hoje tem um potencial gigantesco, tem, sabe, um número de pessoas que moram em Itaguaí, que hoje elegem de 1 a 2 vereadores, assim, Verdade. de boa. Itaguaí tem que crescer para essa região, sabe? E naquela ocasião a gente tinha, inclusive, raio-x lá. E a gente fica triste, porque hoje é muito difícil tudo que a gente vai fazer na nossa cidade. A gente tem a dificuldade, né, das demandas de exame, que as pessoas saem para tentar conseguir fazer um exame, as demandas que, às vezes, para Dificilmente a pessoa poder... consegue fazer um tratamento, por exemplo, completamente Exatamente. em Itaguaí, né? Em algum momento ela tem que sair da É. cidade, A né? algum momento ela tem que sair da cidade. E a demora, não é só aí. A demora, E saúde não porque... espera, né? E saúde não espera. Saúde não espera. Foi semanas, há um tempo agora, tem umas 2 semanas mais ou menos, a gente recebeu por WhatsApp uma senhora falando, né, que tinha essa dificuldade, que quando conseguiu o exame, infelizmente, o pai dela já tinha Caramba. vindo a falecer e que já não adiantava mais, assim. E é um cenário triste, né? A gente sabe que não é só Itaguaí, Sim, mas sim, são sim. coisas que a gente precisa pontuar, são coisas que a gente precisa melhorar, né? Eu costumo dizer que Itaguaí é um diamante, né? É um diamante bruto que ele precisa ser lapidado. Então, como é que você pode cuidar dessa cidade? Você lapidando ele, cuidando, vai limpando e vai lustrando. Daqui a pouco ele vai brilhando, ele vai crescendo. E como fazer isso aqui efetivamente funcionar? Fazendo o básico, começando pelo básico. O que a gente tem está funcionando, manter. O que a gente não tem, vamos colocar, vamos criar para que aconteça, né? A população, na verdade, hoje, Itaguaí, a gente fica cansado porque vira e mexe tem um gestor que entra e quer modificar tudo que o Não tem outro já aquele trabalho de fez. continuidade, né? Exatamente, não quer dar continuidade. E não é isso que a população quer. A população quer uma coisa, tá ali, o prédio tá ali, tá pronto. Então, peraí, o que ele não tá fazendo? Ele não tá funcionando? Então, vamos botar ele para funcionar. Efetivamente, colocar ele para funcionar com médico, com medicação, com pessoas que os recebam com um sorriso no rosto, porque eu vou te falar, você já passando mal e você chegar e ainda ser maltratado é dureza. É dureza. Então, assim, eu acho que esse acolhimento, esse respeito, naquela ocasião, Zé, meu pai fazia, que não obrigava, mas falava que nós tínhamos que fazer o curso de qualidade no atendimento. Naquela época tinha muito disso. Então, a gente fez até ali no teatro, que ele tinha inaugurado o teatro, então a gente fazia o curso lá. Ele falava, todos têm que fazer para saber atender a população. Isso é E legal. isso é muito legal, porque a gente tem que chegar, você chega com dor, e é o que eu falei, né? Você não ser bem atendido é bem chato, é bem É porque a triste. pessoa às vezes já tá tendo um dia ruim, né? E ainda Pois é mal é. atendida, de repente um bom dia ali já muda É o humor da verdade. pessoa, já, né? Exatamente. E as pessoas, até no meu trabalho, porque eu trabalho ali no shopping, meu escritório é no shopping, né? E eu falo com todo mundo, saio abraçando com todo mundo e tal. E sempre foi assim, não foi de agora, sempre foi assim. Eu sempre tive esse carinho, esse calor humano, eu gosto muito. Também a convivência, né? O sangue que corre aqui não tem como. Pai e mãe assim, não tem como ser diferente. E as pessoas falam, poxa, Aninha, a gente sente falta no dia que você não vem, porque é aquele bom dia e você sai falando com todo mundo e abraça todo mundo. E é disso que eu tô falando. Às vezes você carece até de um bom dia, de um Sim, abraço, e que faz toda a com diferença. certeza, A com gente certeza. precisa de, realmente, Itaguaí precisa de ter administradores, gestores que realmente sejam acessíveis à população. Eu lembro, inclusive, eu gosto muito de citar o meu pai, porque como eu participei muito, né? Eu lembro como se fosse hoje, que ele morava ali em cima do PEC-PAG e ele ia a pé, Zé. Ele ia a pé do PEC-PAG para a prefeitura. Então, quer dizer, se ele tinha um compromisso às 9 da manhã e ele saía de casa às 8h30, Não ia dar esquece certo. que ele não chegava às É. 9. No meio do Mas caminho ele ia falando com todo mundo. não tinha como. Mas assim, são muitas lembranças boas. E a última eleição, eu me envolvi na política desde então, né? E com essa questão eu fui indo, e fui gostando, e fui O indo, que e que fui você acha que na sua vida foi o gostando. ponto de virada assim, quero me candidatar agora? Então, a última eleição agora, até então eu não pensava, né? O nosso pensamento até então era que meu pai viesse mais uma eleição e participasse e tudo mais, era uma vontade dele, mas infelizmente, por algumas questões, não dava para ele vir e ele falou: Minha filha, agora é você. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez, estou passando o bastão para tu
e vamos pra rua, papai vai com você, que ele falava assim, né? Papai vai com você, e vamos caminhar isso aí, e vamos partir pra cima. Você já imaginava que isso fosse acontecer em algum momento? Esse legado fosse ser uma responsabilidade sua de não necessariamente substituir o Sim. lugar dele, mas também tem um interesse pela política, também tenho essa vontade de ser ali uma política na minha cidade. Eu acho que você teve muita influência por conta dele, obviamente, Sim, mas você também trilhou uma carreira empresarial, né? sim, Então, você em sim. algum momento ficou dividido assim, o que que eu faço, o que que eu não faço? É, logo assim, no início, porque assim, quando você participa ativamente, que você está presente, que você, né, tá ali visitando escola, que você está visitando hospital, que você está atendendo a população, que você está conversando, que você está conhecendo, que você está trocando informações, isso é muito importante, que a gente só constrói alguma coisa assim, no diálogo, na troca de ideias, né? Então, assim, eu me apaixonei. Imagina. Foi uma coisa assim que eu me apaixonei. E eu gosto muito de estar com o povo, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar com o próximo, sabe? Isso me faz bem. Na verdade, eu costumo dizer que isso é um combustível para mim, sabe? Cada vez que eu troco ideias, que ele fala, poxa, Ana, tá acontecendo isso, a gente precisava mudar isso, a gente precisava fazer isso. Então, assim, é o combustível que me faz. E é claro que eu tive uma pessoa, né, que me inspira a todos os dias, que eu falo que é minha estrela guia, tanto meu pai quanto minha mãe, pessoas maravilhosas e que deixaram exemplos de vida e esse legado que meu pai deixou aí, né, para todo cidadão itaguaiense aí, porque legado você deixa na vida das pessoas, E né? é uma E é um grande marco. responsabilidade, né? Exatamente, Zé, é uma responsabilidade muito grande, que eu tenho muito orgulho e sei que essa peteca não pode cair de Sim. forma alguma, né? E aí a gente vem nessa caminhada, entrei aí nessa área da política aí, tô feliz, né? O objetivo, assim, cada dia a gente aprende mais um pouco, conhece pessoas e busca coisas para nossa cidade. Isso é muito importante. Qual que é a E diferença da Ana de 2020 para a Ana de 2024 agora? é, então, o amadurecimento, né? Eu vim aquela primeira vez, primeira eleição, primeira campanha, assim, de majoritária, estando à frente, né? Naquela ocasião eu vim até com a professora Zélia, inclusive, que foi a minha vice. A professora Zélia, ela foi a diretora da escola que nós recebemos o prêmio da Unesco, Caramba, que foi a Carmen Menezes Direito. Então, escolhi bem, né? acho que sim. E assim, de 2020 para 2024, coisas mudaram, assim, uma das coisas que mudou e que se mostra como amadurecimento é o fato da minha união com o Donizete, né? Porque eleição passada nós tivemos 13 candidatos aproximadamente, e isso dividiu muito, sabe? Dividiu muito o eleitorado, a população ficou muito dividida, porque foram um quantitativo de votos, assim, uma diferença do prefeito atual para o Donizete na ocasião de 1.000 votos, e aí para o terceiro 8.000 e alguma coisa, para o outro 8 e alguma coisa É uma diferença bem também, pequena, o né? outro 7, eu vim com 7, o outro com 6 e pouco, e assim, foram diferenças, então foi muito dividido, né? Foi uma eleição muito dividida. E assim, eu acho que eu consegui enxergar que se eu viesse mais uma vez, sabe? Se eu viesse mais uma vez para vir sozinha, nós teríamos o mesmo cenário dividido. E nessa ocasião, Donizete me fez o convite, falou, Ana, eu demorei até, inclusive, a responder, sabe? Que eu quero vir. Depois eu comecei a analisar, não, peraí, isso aqui, vamos olhar a pesquisa assim, vamos avaliar como é que tá isso aqui, como é que tá o cenário, olhar os candidatos que a gente tinha ali, porque eu tinha recebido outros convites também. E eu falei, não, convite do Donizete é a pessoa que, depois de muitas conversas, né? Que é a pessoa que eu mais hoje me encaixo para poder estar caminhando ali lado a lado, né, com as propostas, com as ideias e assim, a gente troca muito ideia, a gente fala muito sobre o que seria bom para Itaguaí. Inclusive, na eleição passada, ele foi a primeira pessoa que eu convidei para ser meu vice, foi o Olha Donizete. aí. Pois é, ele fala até hoje: olha, Ana, realmente agora, finalmente, se concretizou.
E aí essa história, e eu costumo dizer que a diferença de ano de 2020 e 2024 é a questão do amadurecimento, né? De ter aprendido um pouco mais, de ter tido, inclusive, também a humildade de saber que tem horas na vida da gente que a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente e saber, né? Que agora é esse momento de união, de somar forças ao Donizete, para que a gente possa construir uma cidade, se Deus quiser, aí, uma cidade melhor para cada um de nós, né? Ah, é legal você falar em relação a somar força, porque a gente estava conversando aqui, né, antes de começar, e a gente tocou naquele assunto de que é de fato uma parceria, né? Todo mundo de igual para igual ali, não tem essa de, beleza, você vai ser é pré-candidato a vice-prefeitura, ele é o pré-candidato a prefeito, mas não é um papel de protagonista e coadjuvante, né? São dois protagonistas, né? Somos dois protagonistas, isso é bem legal. Ele frisa muito isso nas reuniões, e assim, foi uma das questões, né? Ele fala muito, não, Ana, a gente tem que resgatar isso aí que a gente teve na saúde e educação, e eu quero, você é uma mulher, assim, que tem muito respeito na cidade, na nossa Sim. cidade, né? E tem uma história, que tem um legado do seu pai, né? E a gente precisa trabalhar junto com isso. Então, vamos juntar, unir as nossas forças para que a gente possa chegar no Itaguaí que a gente quer. A gente sabe, o Donizete trabalha muito e fala muito dessa questão de oportunidade. A nossa cidade precisa mesmo, sabe? De trazer indústrias, oportunidades de emprego, carece, o jovem aprendiz. A gente precisa muita questão, o turismo. Sabe? O turismo, a cultura na nossa cidade, você não vê esse movimento. E é de suma importância. O esporte realmente, sabe? É porque se a gente não bate nessa tecla, as coisas parecem que vão se perdendo com o tempo, né? Então a gente deixa de ser uma Exatamente, referência, assim como eu acredito que a gente não exatamente. seja hoje na educação e na saúde, mas a cultura também sempre foi muito importante pra gente, né? O turismo sempre foi muito importante. Então se a gente não olha com certo carinho pra isso, isso vai se perdendo com o tempo, né? E eu vou te falar uma coisa muito interessante até Itaguaí, quando a gente fala da riqueza de Itaguaí, é a questão do que Itaguaí produz, sabe, Zé? Itaguaí produz muita coisa bacana, muito. Então a gente sabe que essa questão da goiaba, do aipim, da banana, do coco, sabe, do mercado, do pesqueiro, né, dessa questão, né? E assim, eu lembro muito bem do meu pai, que ele tinha uma amizade muito grande com o ex-presidente Fernando Henrique, com a dona Ruth Cardoso, a saudosa dona Ruth Cardoso, e que interessante que quando ele ia para Brasília, ou quando o presidente estava por aqui, por São Paulo ou Rio, até mesmo visitando aqui o Porto, todos levavam um presente para ele. Ou era uma garrafa de uísque, ou era a questão de estar levando uma É um presente camisa, um ali presente, né? sofisticado, um Mas o negócio meu assim. pai não. Meu pai ligava para o Jailson e falava: Jailson, meu filho, separa para mim aquela encomenda. Jailson vinha com aquela cesta deste tamanho, com todos os produtos que Itaguaí tinha. Aipim, goiaba, sabe? O coco, e mandava camarão, e mandava peixe, e vinha com aquele isopor. Meu pai ia para Brasília no avião com aquele isopor cheio de peixe e camarão e levava para o presidente. E quando ele não recebia, ele falava assim: Sagaro, mas cadê? Cadê, nego velho? Cadê minhas Já encomendas? sentia falta já, né? Sentia falta, a goiabada cascão. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente precisa, sabe, explorar na nossa cidade, sabe? Colocar isso realmente para fazer a moeda girar, sabe, aquecer o nosso mercado local. A gente precisa, os nossos comerciantes. É muito triste a gente ver o cenário que a gente está vendo a nossa cidade hoje, quando eu digo de comércio fechado, a líder fechada, né? As Casas Bahia que o pessoal está falando prestes a fechar também. Você vê o shopping que Não, se você também. passa no calçadão, assim, no horário de pico, é até um pouco triste, né? Porque eu cresci em Itaguaí, aí, moleque, né? Eu sempre andei a cidade inteira, eu passava pelo calçadão diversas vezes. E sempre foi um ambiente onde era lotado de gente, pra lá e pra cá, as pessoas caminhando, fazendo compra e tudo mais. E hoje em dia você passa e não tem aquela mesma quantidade de pessoas ali, né? Então dá até uma certa tristeza você ver que o fluxo de pessoas ali tem muito a ver com os comércios que fecharam, né? Algumas lojas que não conseguem se manter e acabam fechando, né? Por algum motivo. Então acho que você também, como tem essa experiência como empresária, né? Também tem muito a colaborar com essa outra visão que você tem de também Sim, estar do sim, lado do sim, empresário, né? De sim, saber como que sim. é as dificuldades que ele enfrenta, né? Então acho que de repente você tem alguma coisa a falar sobre isso, né? Sobre estar do lado do empresário, saber o que ele precisa, as necessidades dele. Sim, sim, sim. Uma das questões a gente precisa
desburocratizar muita coisa, né? Nessa questão de alvará, de Isso é um terror na vida andamento, de é um quase todo terror. empresário, né? Não, é um terror. Você vai abrir alguma coisa, você vai lá para poder tirar e é aquela morrinha, como dizia meu pai, né? Então, aquela dificuldade toda, aquela demora, e você como empresário, você precisa daquilo para ontem, você precisa agilizar. Você vê no Rio, você vê em outras localidades, que as coisas fluem com tanta naturalidade, tão rápido, tudo, sabe, tudo por aplicativo, tudo pela Bem internet. mais flexível, né? Exatamente. Então, a gente precisa isso é uma das coisas que a gente precisa modificar. A outra questão é o meio ambiente, que eu vou te dizer que o que a gente vem sofrendo de meio ambiente também é bem triste. Isso é um relato contínuo dos comerciantes hoje na cidade de Itaguaí. E a gente precisa mudar isso, sabe? Precisa mudar. E a gente está aqui, está perto do comerciante. Está perto. Chamar a CDL, chamar a CIAP, chamar essas associações comerciais, sabe? Tá perto, tá ali com o comerciante, saber o que tá, sabe? As demandas. Se você não tiver diálogo, Zé, não adianta. Você precisa estar próximo para você saber o que Sim. você pode mudar, o que você pode estar construindo. Se você não conversa com eles, como é que você vai saber quais são os problemas que eles estão enfrentando, Não tem né? como. Você tem que ser. Por isso que eu falo, a acessibilidade junto ao gestor. Se você não tiver, você não tem como. E é assim que Itaguaí vai crescer. Né? A gente tem que trazer empreendimentos bons, um atacadão para Itaguaí. Itaguaí precisa muito disso, né? Para tirar, eu até falo, monopólio desse Guanabara. Isso é verdade. Assim, gosto do Guanabara, também vou, mas assim, a gente precisa de ter oportunidade, precisa fazer essa moeda girar dentro da nossa cidade, a gente precisa melhorar muita coisa, a questão do transporte. Não é porque eventualmente pudesse ter outro mercado em Itaguaí que o Guanabara seria perdendo com isso, né? A competitividade ela é importante também, né, para o empresariado. Sim, a gente precisa ampliar, sair um pouco daqui do centro. A gente tem muita coisa para poder crescer em vários bairros da nossa cidade. Podem ser explorados, né? Nossa, e precisa ser explorado, sabe? Essa questão do esporte, eu bato muito na questão do esporte, porque você tira essas crianças das ruas. É muito triste você ver cenários de relatos de mães que na escola durante o dia a gente vê situações tristes, né, de venda desses produtos ilegais e tudo mais. Isso é muito chato. Isso é muito chato, porque você se preocupa. Porque a partir do momento que você sai de casa para poder trabalhar, que você vai deixar seu filho na escola, o que você espera dali de você deixar seu filho na escola? Você espera, no mínimo, que seu filho seja tratado com muito carinho, com muito amor, com respeito, que tenha uma alimentação, né, digna, boa, que ele venha para casa feliz, que ele tenha o aprendizado dele, o talinho cheio, como meu pai dizia, e que ele volte para casa tranquilo, calmo, e você está feliz. O pai fica tranquilo quando os nossos filhos são bem cuidados, né? E automaticamente, mas é triste, porque hoje a gente não vê isso na nossa cidade. Então, quando eu falo de trazer a dignidade de volta, né, para cada cidadão itaguense, eu falo disso, de coisas básicas, de que nós necessitamos e que é direito nosso, e que é dever, né? É dever do município, é dever do Estado de prestar isso para a gente. Então, o Itaguaí hoje, ele carece do básico, sabe? Carece do básico de você conseguir realmente, efetivamente, numa farmácia, conseguir uma medicação, de conseguir uma consulta. Por isso que eu falo muito da questão do básico, do respeito, né? A gente Ao começa próximo. pelo básico, né? E depois a gente pensa ali né? Exatamente. Claro que existem muitos sonhos, muitas coisas, mas a gente tem que começar do básico mesmo. É do básico. Vamos voltar um pouquinho. Você tinha comentado que você veio, né, candidata à prefeitura de Itaguaí em 2020. E você foi a única candidata mulher, né? Então, naquela ocasião foi. eu queria que você falasse pra gente, então, em relação ao empoderamento, a importância que tem, né, de Itaguaí ter candidatas mulheres, né, de ter essa representatividade. Acho que você é uma figura muito forte politicamente na cidade, então acredito que muitas pessoas e muitas mulheres se inspiram em você também, né? Então, te ver nessa posição de uma mulher empoderada, uma mulher que é líder, uma mulher que é empresária, uma mulher que tem uma representatividade forte, e principalmente na política, que a gente não vê isso em Itaguaí, né? É muito raro a gente ver algumas mulheres ali se candidatando, principalmente a cargo de prefeito, então agora, né, pré-candidata a vice-prefeitura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância que a sua imagem tem, né, nesse quesito. Olha, eu tenho muito orgulho por esse motivo, né?
é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu gostaria muito, como eu gostaria de ver a Câmara de Vereadores repleta de mulheres. Repleta de vereadoras. Exatamente, repleta de vereadoras. E, assim, eu fico muito feliz, fui uma mulher, fui a primeira mulher, assim, né, na eleição, fui a única mulher na eleição passada. E, assim, a gente enfrenta essa violência política. A mulher enfrenta muito essa questão da violência política, né? Porque a todo instante nós somos colocadas como a mulher que tem que ficar atrás do fogão, a mulher que tem que cuidar dos filhos, a mulher que tem que cuidar do marido e da casa. E não. Nossa, nós fazemos mil e uma coisas ao mesmo tempo. E que, com todo respeito, Inclusive, muito Zé. mais do que muito Com marmanjo por todo, aí, né? exatamente, com todo respeito, é mulher. A mulher, ela cuida do pai, ela cuida da mãe, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida da empresa, sabe? É a mulher que vai lá. Se você for lá ver na prefeitura quem vai tirar o IPTU, é a mulher. É a mulher que vai lá tirar o IPTU, é a mulher que, sabe, que organiza toda aquela questão. Se a mulher não tiver ali, as questões, tudo desanda. A realidade é essa, tudo desanda. E por que não a mulher na política? A mulher, ela precisa ocupar o seu lugar na política, porque o lugar dela está separado, ela não está tirando o lugar de ninguém. Eu acho assim, o homem tem o seu espaço e a mulher tem o seu espaço. E ela só precisa ocupar. Porque mulher tem voz, mulher tem vez, ela só precisa impor que ela precisa estar no lugar dela, sabe? Buscar o local dela. Porque às vezes muitas mulheres se sentem, por conta dessa violência política, constrangidas e muitas delas não querem participar de pleitos eleitorais Cara, ou você imagina participar de quantas movimentos. Anas existem por aí com potencial enorme, né? Exatamente, exatamente. Justamente por conta disso. Sabe? Com receio de que vai chegar, aí nós somos chamadas de menina, aquela menina, sabe? Não tem o devido respeito. Eu passei isso eleição passada também, que meu lugar era atrás do fogão, que eu não tinha que estar ali. E não é isso que eu quero. Eu quero mais, eu quero lutar pela minha cidade, eu quero lutar pelas minhas crianças, eu quero lutar, sabe, pela causa autista, eu quero buscar muito isso, eu quero olhar, eu quero, na verdade, como eu sempre falo, trazer de volta a dignidade para cada cidadão itaguaiense. Inclusive, eu fui a primeira mulher que trouxe para Itaguaí um curso para mulheres para a política, que foi o Mulheres Aurora. Fiz esse curso, a doutora Sâmita, né, veio ministrar também junto comigo, palestrar, levei psicóloga, levamos inúmeros profissionais, né, para mostrar essas mulheres, e eu fico muito feliz, tá? Porque desse curso que eu dei, desse curso que nós oferecemos, 4 mulheres são hoje candidatas a Tá vereadora. vendo? Então, assim, surtiu efeito. Exatamente. A Surtiu importância disso, né? efeito, exatamente. Mas eu não parei o curso, não. A gente deu uma parada agora por enquanto, porque esse momento não pode. Mas, se Deus quiser, ano que vem eu vou vir com mais gás, com mais amplitude, né? Ampliando esse curso para mais mulheres, trazendo essas mulheres, porque a gente precisa trazer essas mulheres para poder mostrar que a gente precisa de políticas públicas para essas mulheres, trazê-la para perto, por conta de, a gente sabe, né, que tem essa pauta, essa questão da violência doméstica, que é muito triste na nossa cidade, e a gente, não somente na nossa cidade, né, em âmbito nacional, mas a gente precisa de um cuidado, de um amparo, de um carinho, e de pessoas que estejam ali para poder receber essas mulheres, para cuidar dessas mulheres, para inserir essas mulheres no mercado de trabalho, para também pegar essas mulheres e automaticamente, como é que eu posso dizer, dar um aparato, porque quando essa mulher, Zé, quando ela é vítima de violência, que ela vai a uma delegacia, ela já se sente constrangida por chegar na Pela delegacia, exposição, né? exatamente, e já não tem uma mulher para recebê-la. Então já é um constrangimento. Muitas das vezes voltam para suas casas. Outras ainda seguem adiante, fazem a denúncia, né? Fazem todo o procedimento, mas ela para no seguinte quesito: mas espera aí, meu filho vai para onde? Ele não está numa creche, ele não está estudando, para onde ele vai? Automaticamente, por não ter esse aparato, ela vai voltar para aquele ambiente novamente.
E aí, daqui a pouco, você vê que ela tá lá, Ela acaba sendo que naturalmente vítima de... coagida a não levar aquilo adiante e continuar vivendo um Exatamente. sofrimento às vezes, né? Exatamente. Por quê? Porque ela não consegue se manter, ela não tem um sustento, então ela depende daquele homem. Então a gente precisa muito de políticas públicas nesse sentido para abraçar essas mulheres, inseri-las no mercado de trabalho, amparar essas crianças, dar todo o acolhimento que essas mulheres precisam, com assistente, psicólogo, não só ela, mas também a criança, para que ela possa falar: opa, eu tenho alguém que pensa por mim, Eu não que tô pensa sozinha, né? exatamente que eu não estou sozinha. Eu tenho alguém aqui que pensa em mim, que tem o carinho e que está me respeitando. Peraí, então eu posso sair, eu não preciso ficar nesse ambiente. E é disso que eu venho, sabe, falando bastante, trazendo bastante. É uma das minhas pautas, né? Foi eleição passada também. E como mulher não tem como ser diferente. E eu gostaria muito dessa casa legislativa que fosse florida, ou que ainda que tivesse algumas rosas, né? Eu espero que esse pleito agora que nós tenhamos, sim. Eu tô na torcida. Como é que tá a expectativa? É, a expectativa é boa, né? A expectativa é boa. Eu tenho visto algumas candidatas, tenho visto também o trabalho delas, que tem potencial, pode chegar lá sim, tanto na minha chapa quanto em outras chapas. Para mim, o importante é mulheres estarem lá presentes, isso é de suma importância. Eu estou muito feliz, né, de estar aí caminhando junto com a Donizete. Donizete é uma pessoa maravilhosa também, é uma pessoa que a todo instante a gente está debatendo o que, que a gente pode trazer para Itaguaí, ouvindo as pessoas, porque a gente está elaborando o nosso plano de governo, assim, colaborativo, sabe? Trocando ideia com a população, trocando pelo WhatsApp, ou seja, numa visita, ou seja, numa reunião, a gente sempre troca essa informação para a gente elaborar um plano que, sabe, seja coeso, que seja bom para todo mundo. Seja Porque, assim, baseado nas nas necessidades, né, da necessidades da população. população. Porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente depende um do outro a todo instante. Todo instante. Bom, e vamos lá. Ana, né? Mulher, mãe, empresária, esposa e pré-candidata à vice-prefeitura de Itaguaí. Como é que você consegue conciliar toda essa correria na sua vida? Pois é, nós mulheres conseguimos essa faceta. A minha irmã fala muito isso. Ela, meu Deus, como é que você consegue conciliar para poder fazer tanta coisa? Tem hora que eu não consigo. Você tá ali, você tá aqui, atende o O telefone, seu dia deve ter resolve. umas 48 horas aí, 70 horas. Você resolve, leva o Davi no psicólogo, psicopedagogo, volta, vai no neuro. E assim, né? Eu tenho um filho com TDAH, né? Que é o Davi Noel. E assim, a todo instante, mas assim, primeiro é agradecendo a Deus todos os dias pela oportunidade de estar aqui e pedindo a Ele sabedoria para poder estar administrando aí a minha vida e a vida da minha família. E é assim que eu sigo aí, com fé, foco, força e Deus sempre à frente e acima de tudo aí. É nessa caminhada, nessa pegada aí. Sem ele, o negócio fica tudo desandando. Mas com ele a gente consegue sim. Legal. Se assim, se quiser falar mais alguma coisa sobre a sua vida pessoal, acho que as suas inspirações pessoais, assim, né? Você falou que tem um filho, você tem ali toda a sua família também já engajada politicamente. Então, eu queria que você falasse, assim, do seu crescimento em Itaguaí. Como é que foi a sua vivência na cidade? O que que você foi acompanhando ali, estando ao lado do seu pai, frequentando os lugares onde ele estava? O que que você vê de diferente de Itaguaí na sua época, né, mais nova para hoje em dia? O que que você acha que mudou Olha, de lá para cá? eu sinto muita falta, vou te falar uma coisa, que eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de patinar na rampa do Guanabara, de ir no Ita para patinar, sabe? Hoje a gente não tem essas coisas mais. Naquela época a gente tinha o chafariz na praça ali. Eu acho que você era muito pequenininho Ah, ainda. Mas a gente tinha e a gente lanchava na Martoni, sabe? A gente tinha a liberdade de colocar nossas cadeiras na porta de casa para conversar e hoje a gente não tem mais isso, a gente não consegue mais isso, sabe? A gente jogava vôlei e assim,
andava de bicicleta aqui, assim, e assim, não tinha questão de hora. Então, eu sinto muita falta disso que mudou. Mudou muito a questão da segurança, essa questão de ter oportunidade. Naquela ocasião, a gente tinha o GEI, que eram os Jogos Estudantis, sabe? Tinha esses passeios de bicicleta, a gente tinha muita coisa bacana. Tinha o carnaval de É rua. verdade, bem lembrado. Tinha o carnaval, a gente tinha os desfiles. Eu sinto tanta falta, Zé, tanta falta do desfile no dia do aniversário de Itaguaí. Eu acho fundamental. E A naquela cidade ocasião parava, né? A cidade ficava parava. toda focada E eu naquilo. sempre desfilei, sempre gostei de estar ali. Eu sinto muita falta. E assim, são coisas que Itaguaí precisa ter, sabe? Essas crianças precisam saber, essas crianças precisam saber o hino de Itaguaí, precisam saber a história de Itaguaí, precisam conhecer o que Itaguaí, quem passou por Itaguaí, os caminhos que Itaguaí tem. É muita riqueza num local só, E sabe? tem muitos motivos, né, pra gente se orgulhar de Itaguaí, só que é aquilo que a gente tava falando há pouco tempo, né? As coisas parecem que vão se perdendo com o tempo, Exatamente, né? Se a gente não ficar sempre ali martelando aquilo, falar bem de Itaguaí, falar das riquezas que Itaguaí oferece, né? Não somente olhando para o âmbito financeiro, claro, Itaguaí tem um potencial muito grande, tem grandes empresas que estão instaladas aqui, mas Itaguaí também não é só isso, né? Itaguaí tem muita cultura, tem muito entretenimento, né? Que a gente pode resgatar isso de alguma forma, né? Precisamos, né? Itaguaí precisa disso. Hoje você não tem, você vai sair para onde? Você não tem para onde sair. Se você for para E sair, acho se que você para vai todos os sair. públicos, né? Para o público Sim, mais novo, para o não, para público... o público mais novo, para o público com mais idade, você não tem. Hoje você gostaria de ir a um restaurante à noite. Você não tem muita opção. Você só tem a opção do pátio mix. Você não tem outra opção, né? Você vai sair com a sua esposa, vai sair com o seu companheiro. Você não tem para onde ir. Então, assim, é uma realidade. A gente precisa, tem muita coisa, muito investimento, muita coisa que a gente precisa trazer para Itaguaí. Realmente, Itaguaí é uma cidade de oportunidades. A gente só precisa fazer, fomentar isso e realmente, de fato, trazer. Agora, tem uma coisa, Zé, muito interessante que eu queria até pontuar para você. Eu não sei se você sabia, mas você sabia que meu pai foi o primeiro prefeito negro daqui de Itaguaí? É mesmo? Sim. E não paramos por aí, porque ele foi o primeiro prefeito que teve a primeira mulher vice. Tem algumas Então, coincidências acontecendo aí, né? existe Me aí explica uma melhor isso aí. coincidência. Então, existe essa coincidência que hoje estamos aí no cenário, né? Naquela ocasião foi meu pai, doutora Marilu, nossa saudosa doutora Marilu, foi uma mulher magnífica que fez muito por Itaguaí também, adorava obras, sabe? Pintar, ela gostava muito de participar dessa questão da cultura, ela muito envolvida nesse cenário, uma mulher muito respeitada. O teatro, inclusive, foi dado o nome a ela agora em 2020, né? E ela foi a vice do meu pai e hoje estamos aqui nesse cenário. Donizete, mais uma vez, um homem negro, um pré-candidato a prefeito negro. Que também traz que, muita exato, representatividade, com né? muita representatividade e uma mulher o acompanhando que, por incrível que pareça, filha do nego velho, né? Vendo? Então, tem muita coisa boa por aí. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? É aquilo que eu te falei. Então, eu te contei aí uma curiosidade que Verdade. você não sabia. Não E sabia. talvez muitos ainda não tenham percebido essa questão, né? E eu fico muito feliz disso também. Muito feliz. O Donizete é um homem de figura muito forte também, né? De muita Sim. representatividade, né? Sim. Ele fala muito sobre a vida dele. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele em alguns momentos. E a vida dele foi repleta de desafios, né? Então acho que é legal pra caramba também ter um cara com essa representatividade dele concorrendo, né? Sendo um pré-candidato a prefeito. Então acho que é importante a gente ter cada vez mais diversidade na política. E aí, quando eu digo diversidade, é divergência de ideias, né? Divergência de virtudes, divergências de ambientes onde a pessoa vive, com o que ela se relaciona. Porque é só através da diversidade que a gente consegue alcançar a criatividade, né? Então, quando as pessoas têm um debate que diverge de ideias, a gente consegue enriquecer aquilo e, falando da esfera política, a gente consegue olhar para o que é melhor para nossa cidade, né? Sim, então, sim. aí fazendo aqui um desabafo mesmo, eu sinto que falta muito essa divergência em Itaguaí, a divergência no bom sentido de enriquecer o debate, de trazer ideias que melhorem a nossa cidade, né? Então, acho que você trazer esse fato é super importante para a gente mostrar que as coisas precisam dessa diversidade, porque isso no fim do dia é bom, né? Sim, sim, sim. Traz boas coisas para nossa cidade, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, uma Câmara de Vereadores que, se eu não me engano, não existe oposição, né, ao atual gestor. Não que isso seja um problema, de fato, Sim. mas é no mínimo curioso, né?
Você tem alguma opinião sobre isso? É. Assim, a minha opinião é o seguinte, porque o que você falou é fato. Não há problema de não ter opositor. O problema que eu vejo nessa questão é que hoje nós temos uma Câmara que eu entendo pelo seguinte, que infelizmente o papel que eles devem exercer de fiscalizadores, eu não vejo isso acontecer, né? Porque se isso acontecesse de fato, essa fiscalização, nós não teríamos tantas demandas e tantas reclamações em tantos segmentos, né, na prefeitura. Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Claro que os vereadores não são capazes de fazer nada sozinho, Sim. totalmente depende do executivo, mas eu não vejo eles exercerem o papel deles, ou boa parte, grande parte E é um deles. trabalho de parceria com o executivo, né? Tem que estar em Sim. plena sinergia. Então, se não existe oposição, alguma coisa tem que caminhar, né? Para um lugar onde a gente consiga ter coisas boas para a cidade, né? É verdade. Eu, Né? eu costumo dizer que hoje a gente tem que refletir o nosso atual cenário, sabe? Eu falo muito sobre isso, converso muito com as pessoas sobre isso. Olha, gente, eu não sou uma pessoa de ficar falando de ninguém, sabe? Zé, eu não tô aqui. Porque eu acho assim, se eu tô aqui para falar com você e eu quero falar para você o que eu tenho que fazer, eu quero mostrar para você Você o vai meu lá e faz o seu, produto. né? Eu vou Então, lá e faço o meu. Para que que eu vou ficar falando dos outros? Eu não tenho que falar dos outros. E ninguém melhor do que a própria população, do que todos nós, cidadãos itaguaienses, nós sabemos as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Então, automaticamente, eu estou aqui mais para ouvir, efetivamente, para daí a gente ter ideias, para que a gente possa construir algo que seja bom para todo mundo, algo coeso, que seja, sabe, que seja bom, que a gente resgate tudo de bom, que, sabe, as pessoas falam muito, inclusive, de que, e o Donizete, eu já ouvi algumas vezes, né? Donizete vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, vira e mexe, né? Sempre tem uma sempre questão tem um dessa, né? burburinho, né? Mas não, de forma alguma. Já ouvi até dizer que ele ia acabar com a Expo, mas isso não existe. Isso não existe, até porque a Expo é algo que faz o movimento na nossa cidade, né? Faz o movimento, precisa. A única coisa que a gente precisa separar é a gente saber o que a gente tem que dar, como é que eu posso dizer? O que a gente precisa Priorizar mesmo, priorizar né? Com naquele momento? responsabilidade, Exatamente, né? priorizar. O que a gente precisa priorizar? A gente precisa da festa? Sim, mas a gente faz a festa, mas a gente também precisa de uma saúde boa, de uma educação boa, de uma segurança boa, de um transporte bom. Senão a festa não tem motivo, né? A gente vai Senão, festejar o vai quê? festejar o Né? quê? Se a gente não tem uma saúde boa, se Exatamente, a gente não tem... exatamente. Dá oportunidade desses comerciantes locais, né? Tá participando desse momento. É aniversário da cidade, é É aniversário de legal você falar isso porque Itaguaí. a Expo, ela não é uma festa de político A, B ou C, né? É uma Não. festa da cidade. Ela pertence à cidade, né? Ela representa a cidade, né? Exatamente, exatamente. Então eu vejo assim que a gente tem muita coisa aí. Itaguaí como eu falei. É uma pedra preciosa, é um diamante bruto que a gente precisa aí lapidar e cuidar com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, fazendo essa política aí olho no olho e andar mesmo e conversar e trocar ideias, porque a gente só constrói assim. Não, acho que o diálogo é fundamental, é o ponto de partida, né? O diálogo, Sim, tudo começa sim, pelo diálogo sim, e isso não só sim. na política, né? Acho que na vida como um todo, né? A partir do momento que a gente dialoga, que a gente escuta as pessoas, a gente começa a olhar com mais carinho pra todo mundo, né? E eu fico muito feliz porque o Donizete, quando você falou de protagonista, né, de protagonismo no caso, o Donizete ele preza muito. Ele fala, Ana, nós governaremos juntos. E as falas dele, sabe, nas reuniões, e é sempre a mesma coisa. Porque, Ana, eu preciso de você. A gente precisa da força da mulher na política. Eu quero que você esteja lado a lado comigo. Eu não quero que você esteja atrás, nem que você esteja na frente. Eu quero que você esteja no meu lado, ao meu lado, para que a gente possa sim, né? Tá tendo a oportunidade, se Deus quiser, né, de estar governando junto, de estar trabalhando junto, de estar trocando essa ideia, de estar buscando, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um casamento, né? E ali você vai adaptando as coisas que você precisa para você cuidar da sua cidade, para você poder administrar a sua cidade com sabedoria, né? E cuidar dela com todo carinho, com todo respeito, porque ela merece e a população merece sim. É legal você falar isso de unir forças, né? Porque
Não que um tenha um ponto forte e outro tenha um ponto fraco, mas as coisas se complementam, na verdade, né? Exatamente, exatamente. As coisas se complementam. E casamento é assim, né? Exato. Exatamente, Exatamente. casamento é assim, não é Um cuida diferente. de uma coisa, outro cuida de outra, e quando você vê, tá Exatamente. E tudo dando fala, não, certo. esse aqui não é legal, esse aqui eu acho que é melhor, vamos trabalhar esse aqui, daqui a pouco a gente trabalha esse. E assim, esse é o nosso objetivo. Então a gente vem numa caminhada muito boa, trabalhando bastante, andando bastante, ouvindo bastante. E eu gosto muito disso, eu. Gosto muito. Para mim é um prazer estar Tá conversando, animado, então, trocando né? ideias. Sempre, sempre. Sempre. Algumas pessoas falam para mim assim, até às vezes, ai, porque. Inclusive, pelo menos uma pessoa só até então que veio falar em alguma questão que, ela desistiu. Olha aí, que mulher é essa que desistiu? Né? Que mulher é essa que desistiu? Só que não é questão de desistir. Eu não desisti. Eu simplesmente dei, né, um passo atrás para dar dois à frente, mais lá na frente. E hoje uni forças, porque não adiantava. O que adiantava eu vir, Donizete vir, a Genovim e vários candidatos virem e a nossa cidade continuar numa mesmice? Não, eu não quero isso na minha cidade. Eu estou pensando no próximo, eu não estou pensando em mim. Se eu estivesse pensando só em mim, eu ia falar: não, eu Eu venho, venho, eu sim. quero vir, é o meu orgulho e eu quero isso, ponto final. E não vejo dessa forma. Eu acho que, inclusive, outros candidatos também deveriam analisar esse cenário, pensar com carinho, olhando para a população, do que realmente para os que mais precisam. Ainda tem isso. É. Olhando para os que mais precisam. É o que a gente precisa ter todo esse cuidado e todo esse carinho aí. E é por isso aí que eu estou nessa união com a Donizete. Feliz. Legal, legal. A gente tá chegando próximo já do final, né? Então. Poxa vida. Mas você vai voltar aqui. Só que a gente sempre abre um espaço para você dar um recado pros cidadãos de Itaguaí, falar com as pessoas que acreditam em você. Você não precisa prometer nada, obviamente, porque a gente está num período de Não, pré-campanha, a não. gente sabe que Sim, existem ali sim. algumas barreiras, né? Então, a gente abre esse espaço para você literalmente falar o que você sente, quais são as suas expectativas para o ano que vem, o que você tem a contribuir sem se comprometer de alguma forma, mas falar mesmo o que você sente, né? E a gente abre esse espaço aqui para todo mundo e para você não seria diferente, para você falar o que você sente, o que você pretende para a cidade, o que você gostaria de passar como mensagem para a população de Itaguaí. Então pode ficar à vontade. Puxa, obrigada. Bem, mais uma vez, boa noite, né? Agradeço aqui por estarem aí nos acompanhando, estando com a gente aqui. A minha expectativa para o 2025 é um 2025 que a gente realmente tenha, sabe, Zé, gestores que cuidem da gente com todo carinho, com todo respeito, que Itaguaí seja reconhecida como uma cidade que acolhe, sabe? Que os seus gestores acolhem, que seja uma gestão de acessibilidade, que seja uma gestão de respeito. Eu falo muito da questão da pauta, né, das mulheres, que a gente precisa muito, da causa animal, que eu sou apaixonada por bichos e tudo mais, sabe? Tenho todo esse cuidado, tenho tantos bichos que você não tem noção. Uma oportunidade, você vai conhecer o sítio lá e você vai ver o quanto eu gosto. Essa questão do autismo na nossa cidade, hoje a gente tem muitas mães atípicas que demandam de muito acolhimento, de muito carinho. A gente precisa de mediadores nas escolas, não estão tendo essa oportunidade. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar com todo carinho. A gente precisa de ter, você sabe que essas crianças precisam de ter, sabe, Zé? O acompanhamento com psicólogo, com neuro, com psicopedagogo, com esporte, ter essa, sabe? A gente sabe que essas crianças dependem de muitas ferramentas, né, para que efetivamente elas sejam atendidas e acolhidas. A questão social, né, que a gente precisa também tá tendo um olhar com muito carinho. Tem muita coisa boa para vir por aí. Na hora oportuna, né? Vou estar aqui, Zé, me dando essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais para vocês sobre o nosso plano de governo. Em breve a gente vai estar falando, mas tem muita coisa boa para Itaguaí. Muita coisa boa. E tudo está sendo elaborado com todo carinho e juntamente com as pessoas que, sabe, têm colaborado, como sendo um plano colaborativo aí, trocando ideias com a população, trocando ideias com comerciantes, trocando ideias também com a parte técnica, porque não adianta a gente fazer algo que não se possa efetivamente colocar em prática. Então, é sobre isso. A minha expectativa é um 2025, se Deus quiser, de
vitória, se Deus permitir, né? E se a população aí entender que realmente é dessa forma. Agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês, dizer que o sangue sagrado corre aqui com muito orgulho, né? Dizer que esse legado é um legado que meu pai deixou na vida de cada um de nós, mas para mim é uma responsabilidade muito grande e a gente sabe que tem isso a cumprir aí, tanto na saúde, na educação, e que Deus sabe de todas as coisas, né? Agradecer a presença de cada um ouvinte, agradecer a cada um de vocês aqui pelo carinho, agradecer a você, Zé, também, uma pessoa Eu que maravilhosa. agradeço. Pra gente tá sendo uma honra, assim, absurda estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigado mesmo, de coração, pela sua presença. Boa sorte pra você. Obrigada. Espero que a gente... Provavelmente a gente vai se encontrar em algum outro momento aqui nessa mesa, né? Quando você puder conversando ali mais abertamente sobre o seu plano de governo, de repente a gente conseguir conversar com o Donizete também. Então o convite já tá feito. Poxa, tá? obrigada. Então as portas vão estar abertas aqui. E acho que é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E a gente encerra aqui. Esse foi o terceiro episódio do Itacast. Muito obrigado pela sua audiência. E fiquem ligados, porque o negócio aqui tá ficando doido, hein? Cada vez mais a gente vai trazer pessoas importantes aqui como a Ana. E muito em breve a gente vai estar soltando conteúdo para vocês nas redes sociais, beleza? Valeu!